Boa tarde, irmãos. Nós vamos iniciar hoje da pontapé inicial, né? Na verdade, a retomada da atividade com os jovens que se iniciou naquela sexta-feira do Luau. E, se Deus quiser, vai se estender aí durante um bom tempo. E existem algumas programações que o pastor está planejando e já estamos começando a executar. Uma dessas programações é essa que vamos ter agora, que é estudos em livros cristãos que tratem sobre assuntos afins aos jovens. E o assunto que a gente vai abordar hoje é baseado num livro, eu não sei se quantos aqui já leram, quantos aqui tem, mas é um livro do Dr. Richard Phillips, chamado Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. É um livro publicado pela editora Fiel, você encontra ele nas diversas livrarias cristãs, na Amazon, seja lá onde for. E também, principalmente para Kindle, que aí facilita bastante a vida daqueles que gostam desse dispositivo. A gente talvez esteja se perguntando, olha, se o assunto é masculinidade, por que junta homens e mulheres, né? Jovens, rapazes e moças para ouvir? A razão para isso é muito simples. A instrução tanto vai diretamente para os homens, né, para os jovens, para os rapazes, e as mulheres precisam ouvir também, porque o que nós estaremos falando aqui com base nesse livro, eu vou abordar hoje o primeiro capítulo, são exatamente as qualidades que as mulheres devem buscar no homem, né, no homem bíblico. Então, essa é a razão porque o pastor também, né, concitou as jovens, né, as moças, para assistirem a palestra, a participarem desses eventos. Tem um livro também vocês devem ter ouvido falar, talvez até tenham estudado esse livro do Woody Balkan, O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. É interessante que nesse livro ele fala que é um livro escrito principalmente para as moças, né? Mas o tanto que ele fala é um livro que fala sobre masculinidade, né? Sobre as qualidades do homem. Mas ele vai falar que é para as moças lerem o livro. É justamente com esse propósito de procurarem as qualidades, né, para um homem para se casar. Então, mais ou menos aí nessa toada que a gente vai trabalhar durante esse período, tá? Eu estarei revezando esses estudos com o presbítero Edson. E, na verdade, a gente não vai tratar somente desse livro aqui. Há um outro livro também desse mesmo autor, que vai falar sobre a questão do namoro. É um livro que está em inglês, né? Ele não existe em português. Mas aqueles que puderem, né, que souberem ler inglês ou tiverem alguma dificuldade, podem também contar com a gente ou com aqueles que sabem ler. A gente também vai se esforçar para, pelo menos, traduzir algumas coisas para os irmãos poderem acompanhar, né? Mas isso é mais para frente, esse livro. Primeiro a gente vai tratar desse livro aqui, Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Só a título de curiosidade, quantos aqui conhecem o livro, já ouviram falar, já viram pelo menos a capa, né? Eu vejo alguns irmãos que conhecem esse livro. Eu não li ele todo, tá? Eu li alguns capítulos desse livro e considero assim, muito boa a abordagem que o autor faz. Então a gente vai primeiramente ler o texto bíblico e depois a gente vai fazer uma breve oração. Lá em Gênesis, no capítulo de número 2. Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora pulem lá para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar brevemente, para que o Senhor nos abençoe nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por essa rica oportunidade que nos dás e nos juntarmos, ó Deus, para pensar acerca do que o Senhor requer dos homens, qual é o perfil de masculinidade que a Tua palavra traça para que os Teus filhos sigam e para que as Tuas filhas busquem, ó Deus, no tocante a um potencial esposo. Nós te pedimos, ó Pai querido, que nesses períodos, ó Deus, em que estaremos estudando esse livro, o Senhor abra nossa mente e possa também, ó Deus, nos levar, nos impulsionar a buscar ser o homem que a Tua palavra, ó Deus, define. Um homem, ó Deus, conforme a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, nesta tarde, nos abençoa, que os nossos corações e ouvidos estejam prontos, ó Deus, para receber de Ti a instrução com base na Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, o autor desse livro, a gente vai abordar aqui o primeiro capítulo do livro, na verdade. Esse livro ele se divide em basicamente duas partes. Na primeira parte, dos capítulos 1 a 5, o autor ele vai fazer uma espécie de teologia da masculinidade, né? Ele vai elencar ali os princípios teológicos que fundamentam uma visão bíblica de masculinidade. Então, os primeiros 5 capítulos compõem a primeira parte, que é entendendo o nosso mandato. E do capítulo 6 em diante, nós temos a segunda parte desse livro, onde o autor ele vai basicamente fazer uma aplicação de todos os princípios que ele ensinou nos 5 primeiros capítulos. Então, a segunda parte do livro vai se chamar Vivendo o Nosso Mandato. Então, primeiro, eu preciso entender qual é o mandato que Deus me deu como homem. Em segundo lugar, eu preciso aplicar esse mandato na minha vida. E, curiosamente, o título do livro em inglês é justamente O Mandato Masculino, que é, inclusive, o título do segundo capítulo do livro, O Mandato Masculino. Em português foi traduzido aí como Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Questões editoriais, enfim. Mas nós iremos abordar hoje o capítulo número 1, cujo título é O Homem no Jardim. O autor vai dizer no livro que todas as perguntas que nós fazemos sobre a natureza, o dever, a vocação do homem e da mulher também, evidentemente, eles devem ser buscados nos 2 primeiros capítulos da Escritura. Ou seja, está tudo lá. Deus ele colocou tudo lá. Quando Jesus vai falar sobre homem e mulher, ele vai se reportar ao Éden. Quando Paulo ele vai falar também lá em Timóteo sobre Tito, sobre o homem e mulher, ele também vai se reportar ao Éden. Ou seja, está tudo no Éden, está tudo no jardim. E o autor ele tem como propósito, nesse livro, fornecer exatamente os princípios, os parâmetros bíblicos para masculinidade, fugindo de alguns estereótipos. A gente vive uma era bastante, digamos assim, polarizada em termos de estereótipos do que é ser um homem, né? Muitos aí se deixam levar por essa filosofia do homem estilo soco na mesa, aquela coisa, o cara grosseirão, né? O cara que, sei lá, calça bota e veste jeans e sai com um taco de beisebol nas mãos, procurando encrenca e tal. Esse tipo de estereótipo ele não encontra eco nas escrituras, ele não é um estereótipo necessariamente bíblico. O autor é de uma geração anterior à minha, pelo menos,
E ele até comenta de alguns heróis da sua geração, né, dos filmes. Então, sei lá, os mais velhos, né, por exemplo, meu pai, os heróis dele eram, sei lá, o John Wayne, esses caras aí do filme de faroeste, Clint Eastwood, que eu gosto muito, aliás. Mas, sei lá, da nossa geração mais recente, nós temos aí, sei lá, Sylvester Stallone, ou Jason Statham, né, mais recente aí. E a gente olha para esses caras e, poxa, será que isso é ser um homem? Esse cara que, sei lá, arrebenta. Não necessariamente. Então, eu comento esse assunto, irmãos, porque a gente tem algumas ideias circulando no meio cristão de que essas coisas definem um homem, né? Mas quando a gente olha para as Escrituras, não necessariamente. Tá? Então o autor ele adverte quanto a isso, né? Quanto a esse modelo equivocado que as pessoas têm do que é ser um homem, né? De masculinidade. E ele vai nos direcionar exatamente para um modelo bíblico, né? Ele vai colocar que ele escreveu esse livro, então, para os homens, né, cristãos que querem viver o chamado para a verdadeira masculinidade que Deus nos deu. Ele vai dizer também que ele escreveu esse livro a fim de fornecer ensinamentos diretos, claros e precisos sobre o que a Bíblia diz aos homens na qualidade de homens. Então, no capítulo 1, que é exatamente o homem no jardim, então já antecipei a razão por que o nome do capítulo é esse, porque toda a natureza humana, né, especialmente a natureza do homem, o seu papel, a sua vocação, o mandato que Deus lhe deu, está exatamente nesses 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ali está a natureza de quem o homem é e qual é a sua vocação. E o autor ele vai começar esse capítulo contando uma história, né, de um homem chamado Brian Deegan. Ele não é, né? Nem sei se está na atividade ainda, mas enfim. Ele é um desses caras de esportes extremos ou extreme games, né? Era aqueles caras que faziam acrobacias com motocross, sabe? O cara vai numa rampa e dá um flip e cai em pedra com a moto de novo. É um cara que também praticava meio que um parkour com moto, subindo edificações, etc. e tal. E esse camarada, ele é muito famoso, ele é o recordista, né, do X Games. Ele ganhou 10 vezes, né? Tem 10 medalhas nessa modalidade. Ele formou um grupo, né, de motociclistas esse camarada fazia diversas competições juntamente com esse grupo. Eles se reuniam também para... usavam tatuagens com símbolos nazistas, só para os irmãos terem uma ideia. Então a atividade deles se voltavam para álcool, drogas, sexo e brigas, enfim, eram essa masculinidade tosca, né? De que o que define um homem é o cara que faz isso. Mas 3 coisas aconteceram com esse indivíduo, esse esportista, que mudaram a vida dele radicalmente. A primeira coisa foi que a sua namorada ficou grávida e ela queria ter o filho. É muito comum nessa época, né? Meados ali da década de 90, sei lá, a moça engravidar e o cara chegar, vamos abortar, simples. Nenhum de nós quer ter o filho. Então aborta, vida que segue. Mas não, a moça quis ter o filho. E aí foi o primeiro baque na vida dele, que ela queria ter o filho. O segundo baque foi um acidente que ele sofreu. Eu tive a curiosidade de ver alguns vídeos dele no YouTube. E o acidente realmente é muito feio. Ele tenta dar um flip com a moto e a moto cai para um lado e ele cai para o outro. Ele fica lá todo engembrado, né, como a gente diz. E, de fato, passa vários dias no hospital, passa meses, né, para se reabilitar fisicamente. Então, esse foi a segunda coisa que aconteceu com ele que mudou a sua vida. E a terceira coisa foi que a sua namorada começou a insistir com ele para que eles frequentassem uma igreja. E isso foi o que, de fato, mudou radicalmente a vida dele. Porque ele não só
começou a frequentar a igreja, como ele professou a fé cristã. E aquele grupo que andava com ele começou a pregar para esses rapazes, né? E ele parou de beber, parou de usar drogas, né? Ele mudou, né? De fato, ele mudou. E um desses rapazes, um desses amigos dele, dá um depoimento dizendo que ele ficava insistindo, dizendo para eles, né, o quanto a Bíblia mudou a sua vida. E esse rapaz diz que sentiu que também tinha que ouvir o que ele tinha a dizer. Inclusive, esse rapaz depois também se tornou cristão por intermédio desse esportista, o Deegan. E aí o autor ele vai comentar o seguinte sobre isso, que o Deegan, outrora o epítome do rebelde irado e boca suja, agora se assenta com a Bíblia aberta no colo e diz aos jornalistas esportivos que quer que sua filha consiga vê-lo como um exemplo de pai cristão. Quando perguntado numa entrevista sobre as mudanças do seu estilo de vida, Deegan respondeu com as seguintes palavras imortais, o autor diz: eu tive filhos e tenho que ser um modelo para eles. Eu tinha que crescer, tinha que ser homem, tinha que ser pai. E então foi isso que eu fiz, cara, ele diz para o jornalista. E aí é que entra a grande questão aqui, por que o autor está colocando esse exemplo. Ele vai dizer que quando um homem como Brian Deegan, outrora um rebelde, né, drogado, percebe que Deus está chamando ele para ser um homem, onde um cara como ele consegue descobrir como fazer isso? Ora, Deus me chamou, Deus está claramente me chamando para eu abandonar esse meu estilo de vida, para eu ser um exemplo de pai, de homem para minha filha, mas onde que eu vou buscar o substrato, né? Onde é que eu vou buscar os elementos para conseguir isso? E aí é quando o autor vai dizer que quando se trata, né, de perguntas acerca das intenções de Deus para homens e mulheres, a resposta quase sempre é a mesma: voltar para o jardim. É por isso que a gente leu aqui no início, né, da nossa fala exatamente o texto de Gênesis no capítulo 2. Porque é ali que estão concentrados os ensinamentos básicos acerca do que Deus exige do homem. Então, o autor ele vai falar sobre a masculinidade em 4 perguntas. Quem o homem é? Onde ele está? Como ele deve ser homem? E o quê? Então ele vai dizer que Gênesis 2 nos diz 4 coisas essenciais sobre o homem. Quem ele é, onde está, o que é e como deve cumprir a sua vocação. Então, em primeiro lugar, o homem, ele é uma criatura espiritual. Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a criação do homem, ela é única, ela é distinta do restante, tá? O homem é o único ser da criação sobre o qual é dito que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. É o único ser que a Escritura afirma ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então o homem, a mulher também, obviamente, eles são espelhos de Deus. Eles espelham a sabedoria de Deus, eles espelham a santidade de Deus. Eles espelham o domínio de Deus. Isso significa ser criado à imagem e semelhança, tá? Então, o homem ele é distinto dos animais. Então, toda filosofia que coloca em pé de igualdade homens e animais é uma filosofia anticristã, essencialmente anticristã. Né? O homem ele é distinto dos animais. Ele é distinto do restante da criação.
Tá? E tem uma coisa bem curiosa, irmãos, acerca da criação do homem, que, assim, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Deus ele criando coisas do nada, né? Do nada, Deus cria a terra, do nada ele chama as coisas de existência, mas o homem ele é criado a partir de algo que já existia, que é o pó da terra. Já existia o pó da terra já estava lá quando Deus criou, né? Então Deus ele forma o homem do pó da terra e sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. Então eu gosto até dessa fala, eu já falei isso até algumas vezes, que Deus é como um artista que olha para a terra e enxerga nela um potencial homem ali. É que nem um camarada que fabrica instrumentos musicais. Ele vê um pedaço de madeira no chão, ele não está enxergando um pedaço de madeira. Eu estou enxergando, né? Quem não é do ofício, isso é um simples pedaço de madeira. Mas o luthier, que é o cara que fabrica instrumentos musicais, ele enxerga, poxa, isso aqui dá um violão, né? O escultor, ele enxerga uma escultura numa pedra bruta, né? E Deus, ele enxerga um homem na terra, né? E essa qualidade, ela é interessante porque Deus ele vai comunicar isso também ao homem. Assim como Deus ele olha para a terra, enxerga o homem e faz o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, Deus também capacita o homem a fazer a mesma coisa. Então o homem, quando vai olhar para a criação, a gente vai entrar nisso um pouco mais na frente, ele vai justamente fazer o que com ela? Cultivar e guardar. Ele vai transformar a criação em cultura. A criação, ela passa a ser transformada em cultura. Por exemplo, o caju é criação. O homem não pode criar um caju. Mas o suco do caju é cultura. Entendem? A manga é criação. A manga tome é cultura, eu acho. Hein? Porque ela é um enxerto, né? Uma fusão. Então, aquilo que o homem pega da criação e transforma em algo, esse artefato, ele é cultura. Tá? Então, Deus ele dota o homem com essa capacidade de criar coisas a partir de coisas que já estão criadas. Foi assim que Deus criou o homem. Ele criou o homem a partir de algo que já estava criado, que era o pó da terra. Então Deus ele comunica isso a quem? A raça humana como um todo. Distintamente, né, dos animais e do restante da criação, Deus ele faz isso com o homem. Ele cria o homem como uma criatura espiritual. Como uma criatura espiritual. Tá? E a Bíblia diz que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem ele foi criado como um ser que deve culto a Deus. Também existe esse aspecto. Tá? Quando Deus dá uma ordem para o homem e para a mulher, para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Deus está testando a fidelidade deles, a fé, dentre outras coisas. O homem ele deve culto exclusivamente a Deus. O autor vai dizer aqui que Deus ele nos deu uma natureza espiritual para que pudéssemos carregar sua imagem como seus adoradores e servos. Isso é quem somos como homens. Então vejam, adoradores e servos. Nós adoramos a Deus na medida em que nós o servimos. Tá? Então esse é o primeiro ponto, que o homem, ele é... Quem é o homem? Ele é uma criatura espiritual. Segundo, onde Deus colocou o homem? O texto que nós lemos de Gênesis 2, 7, diz que Deus ele colocou o homem, aliás, isso, 2, 7, formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No 15, tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Irmãos, nesse tópico aqui, o autor ele vai combater uma falácia contida num livro chamado Coração Selvagem. Esse livro existe em português. É de um autor chamado John Eldredge. Eu acho que é da Thomas Nelson Editora, esse livro. E qual é a premissa desse livro?
do coração selvagem? Na verdade, ele parte de uma sacada até interessante, uma percepção curiosa. Só que ele faz dessa percepção curiosa, dela ele parte já para uma conclusão, partindo de uma premissa falsa, que é o seguinte. Ele vai dizer que Eva foi criada dentro da beleza exuberante do Jardim do Éden. Quando Deus cria, né, forma Eva a partir da costela de Adão, Adão já está no Éden. Mas Adão foi criado fora do jardim, no ambiente selvagem. Aí esse John Eldredge, nesse livro Coração Selvagem, ele vai fazer esse salto lógico, concluindo que o cerne do coração de um homem não é domesticado. E porque temos o coração selvagem, nossas almas devem pertencer a um ambiente selvagem, não ao de um jardim cultivado. Ou seja, Eldredge assume e depois ensina como um ponto de doutrina uma visão de masculinidade que simplesmente não encontra apoio nas escrituras. Por que o homem ele é mais desbravador? Porque Deus criou fora do Éden. Isso é uma conclusão totalmente falsa. Deus ele cria o homem e o fato de Deus colocar o homem no Éden significa que a intenção de Deus ao criar o homem era de fato que ele vivesse no Éden. Tá? Então é justamente o que o Richard Phillips vai salientar. Que o ponto de Gênesis 2:8, que diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado, é que Deus colocou o homem no jardim, no mundo dos relacionamentos e deveres pactuais, e era ali que ele deveria receber e praticar sua identidade dada por Deus. A gente já viu a identidade do homem. O homem é o quê? Ele é uma criatura espiritual, criada para adorar a Deus, para servi-lo, para obedecê-lo, criada à imagem e semelhança de Deus. Onde é que o homem deveria colocar em prática os seus deveres pactuais? No jardim do Éden. Se a intenção de Deus era que o homem tivesse um coração selvagem, é bastante estranho o fato de tê-lo colocado no jardim, onde sua vida seria moldada não por buscas autocentradas de identidade, mas por laços e bênçãos pactuais. O esportista que eu comentei aqui no início, ele reconhece que toda a sua vida, né, antes de Cristo, era uma vida autocentrada, onde ele vivia somente para dar vazão aos seus interesses, às suas realizações, a fazer o seu nome famoso. E aqui já entra uma instrução, né, especialmente para os homens. Durante a nossa vida a gente vai se deparar a gente vai ser muito tentado, na verdade, a colocar as nossas prioridades, as nossas realizações acima daquilo que Deus quer que sejamos. Não se enganem, isso não acontece somente quando o casal está na fase do namoro. Isso não acontece somente quando o casal está na fase do noivado, mas acontece inclusive já dentro do casamento. Quando o marido não entende que agora a vida dele não é mais só ele, né? Quando ele não entende isso, quando ele não entende que as suas realizações elas assumem um segundo plano, a consequência mais óbvia, ela pode até tardar a acontecer, mas se levada a cabo, ela vai acontecer de fato. É uma crise dentro do casamento. Quando os meus projetos pessoais estão acima do projeto familiar que Deus agora constituiu para que eu administrasse. Então, essa busca autocentrada de identidade, ela é perniciosa, ela é danosa, ela vai acabar com o relacionamento. E no final das contas ela vai trair aquilo para o que eu fui criado. Ela não vai corresponder ao objetivo para o qual eu fui criado.
Terceiro, nós somos senhores e servos. Gênesis 1, 28. O que foi que Deus disse ao casal? Percebam que no capítulo 1 de Gênesis, Moisés ele registra a criação do homem. Aí no capítulo 2 ele faz um flash, né? Ele volta para trazer mais detalhes. Então, nesse sentido, não está na ordem cronológica aqui, tá, irmãos? Então, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou o casal e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o autor comenta aqui que aqui nós começamos a ver o que da masculinidade, ou seja, que Adão foi colocado no jardim para ser seu senhor e servo. Adão deveria glorificar a Deus ao se dedicar a frutificar em nome de Deus, começando no jardim e estendendo-se por toda a criação. Por essa razão, ele vai dizer, Adão era o assistente de Deus, exercendo autoridade sobre a criação. Quando Deus vai dizer para o homem, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então essa é a vocação da humanidade como um todo, tanto de homens como de mulheres, mas especialmente dos homens. Deus ele coloca de fato Adão num papel de liderança em relação a Eva. Cabe muita cautela aqui, irmãos, nesse ponto, porque, vejam, ontologicamente, ou seja, em termos de ser, o ser do homem e o ser da mulher são iguais. Em termos ontológicos. É nesse sentido que Paulo vai dizer, lá em Gálatas, né, que não há homem nem mulher. Ou seja, nossa condição perante Deus é a mesma. Homens e mulheres. No entanto, Deus ele distribuiu papéis diferentes para homens e mulheres desempenharem na criação. E a gente vê aqui, já nos Gênesis, né, no início de tudo, que Deus, de fato, ele chama o homem e dá certas responsabilidades diretamente ao homem. Então, esse papel de liderança, de condução do lar, de condução do casamento, ele é o papel de fato masculino, né? Ele é o papel de fato masculino. Inclusive é Adão quem vai nomear as criaturas, está lá em Gênesis, né? Ainda no capítulo 1. Deus fez a mulher para Adão e foi Adão quem deu nome à mulher, como havia nomeado todas as outras criaturas. Pois ele era o Senhor do jardim, servindo e representando o Senhor, seu Deus, que está acima de tudo. Né? E é bem curioso que, eu não sei como é que, na Bíblia de vocês, se vocês estiverem com a revista atualizada, no capítulo 2, verso 23, que é quando Adão ele fica felicíssimo quando ele vê uma companheira, né? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ou seja, que fosse compatível com ele. Adão via os casais dos animais, mas não havia nada compatível com ele. Então Deus ele faz a mulher a partir da costela de Adão, né? E qual é a reação de Adão diante disso? Gênesis 2, 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esse trecho aí, esse versículo 23, na verdade é um poema. Está na forma poética. É o primeiro poema da história humana. Adão compôs o primeiro poema de amor da história, né? Um poema em homenagem à sua esposa. Tá? Então Adão ele nomeia, né, a Eva. Lá na queda, né, no capítulo 3, é que Eva ela vai receber o nome de Eva,
propriamente dito, né? Que é quando Adão vai dizer que Eva significa vida, né? Nesse caso aí, que ela seria a mãe do Redentor. Ela seria a mãe do descendente, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas enfim, no capítulo 2 aí de Gênesis nós vemos que Deus ele incumbiu, né, Adão, né, com essa responsabilidade de conduzir, de liderar a sua esposa. E Adão, então, ele não deveria dedicar-se, portanto, a infindáveis buscas por sua identidade masculina. Ele deveria ser o Senhor e o guardião do reino criado por Deus, trazendo glória ao Criador, ao buscar espelhar a imagem de Deus como um servo fiel. Ou seja, Adão ele seria o administrador da criação, o gerente da criação. E a gente bem sabe que, mesmo após a queda, esse mandato continua. Tá? Mesmo após a queda. A diferença é que toda ação humana em relação à criação agora estará manchada com o pecado. Não vai haver nenhuma instituição humana perfeita, porque tudo está permeado com o pecado. Tá? Mas o mandato ele se mantém. Né? O pecado ele não alterou essa ordem de Deus de que o homem ele fosse o gerente da criação, aquele que exerceria um domínio sobre a criação, um domínio responsável, não predatório, evidentemente, mas a gente sabe que o pecado ele arruinou com isso tudo e o que nós temos hoje são muitas distorções acerca dessa questão. Como obedecemos a Deus? Como é que o homem ele obedece a Deus no tocante a esse mandato? E aí está lá no verso... Vai estar lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo que a gente leu no verso 15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então a gente já viu quem o homem é, ou seja, uma criatura espiritual feita para conhecer e glorificar a Deus. A gente viu onde o homem está, onde Deus o colocou. Deus colocou o homem no coração, no centro do jardim que ele havia feito. O que o homem é em relação à criação, nós já vimos que o homem é senhor e servo da glória criada por Deus. E agora, no versículo 15, nós aprendemos como o homem ele deve cumprir o seu mandato, né? Cultivando e guardando o jardim. Então, o que é cultivar? O autor coloca aqui qual seria a definição de cultivo. Cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Então, esse termo aí, cultivar, ele pode assumir vários sentidos dentro da Escritura, né? Nutrir, cultivar propriamente dito, cuidar, construir, orientar, governar. E guardar seria proteger e sustentar o progresso já alcançado. Então vejam que é bem curioso, certamente os irmãos já ouviram essa frase, que Deus, antes de dar uma mulher a Adão, ele dá um trabalho, né? Antes de Deus criar Eva, ele dá a Adão a ordem de cultivar e guardar o jardim, né? E é bem curioso, irmãos, que esse cultivo aí, ele é um cultivo físico mesmo. E, curiosamente, ele pressupõe a utilização de alguma ferramenta. É aqui onde entra a questão da tecnologia. Às vezes a gente pensa em tecnologia apenas no sentido digital da coisa, né? Mas tudo é tecnologia, tudo. Uma roupa é tecnologia, né? Vejam, para que a gente usa tecnologia? É para minimizar o nosso sofrimento, né? Por exemplo, imagine que seu pneu quebre no meio da rua, aliás, fure, melhor dizendo. Você vai precisar do que para trocar o pneu?
Um macaco. O borracheiro seria mais para reparar o furo, né? Aí você vai precisar de um macaco para levantar o carro. Imagina que você não tem um macaco. Não seria muito mais difícil? Imagina que o carro esteja cheio, 4 homens, os caras levantando no braço. Não seria muito mais difícil? Não, a gente usa a tecnologia para minimizar, né, o nosso sofrimento. Só que, por exemplo, lá em Gênesis 3, quando o homem cai, eles se sentem o quê? Desprotegidos, eles se sentem envergonhados pelo pecado e eles tentam fazer o quê? O primeiro artefato tecnológico que o casal cria juntos, que é folha de figueira, né? E aí é nesse sentido que as obras humanas elas não salvam, porque é insuficiente eu confiar, né, que o progresso da ciência, da tecnologia, ele poderá resolver meu problema com Deus. Então tem essa questão, né? Então, vejam, mas tudo envolve tecnologia. Tudo que eu crio, né, com as minhas mãos, toda a transformação da criação, ela é tecnologia. Lembra do exemplo que eu usei das frutas, né? O caju é criação, mas o suco, ele é cultura, ou seja, é tecnologia. Eu preciso espremer para modificar a criação e obter dela o que ela pode me entregar. Então, quando Deus diz para o homem cultivar o jardim, é para ele fazer isso. É para ele ver o que a criação pode entregar a ele, né? O que a criação pode entregar. E certamente está pressuposto aí o uso de alguma ferramenta. Imagine como seria difícil arar o solo com as mãos, né? Então Adão certamente criaria algum artefato para fazer isso, né? Como mais à frente a gente vai ver, por exemplo, os filhos de Caim fazendo isso, né? Vai ter um lá que é o pai dos que trabalham com bronze, ou seja, o pai da metalurgia. Vai ter um outro lá que fabricava instrumentos musicais, né? O pai da música, todos os filhos de Caim, né? Que, apesar de pecadores, apesar de uma linhagem da serpente, mas eles cumpriram isso que Deus mandou o homem fazer, né? E isso é um mandato para toda a humanidade, no caso. Então, o cultivo seria isso, é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Acreditem se quiser, né? O homem, com o seu trabalho, ele poderia aperfeiçoar o Éden. Deus criou o jardim, o homem deveria aperfeiçoar aquilo que Deus criou. Pode parecer estranho, né, esse conceito, mas é isso mesmo. O homem foi colocado no jardim para dar continuidade ao trabalho, para aperfeiçoar o trabalho. A gente sabe que o homem não fez isso, né? Ele estragou com tudo. E guardar seria o quê? Proteger e sustentar o progresso já alcançado. Quando o homem cai, ele perde essa capacidade de fazer isso na sua plenitude. A capacidade de cultivar plenamente o jardim e de guardar plenamente o jardim, né? Tanto é que o homem é expulso de lá. Então, nós como homens, Deus ele nos colocou, ele nos dá esse dever de cultivarmos. E aí o autor ele vai trabalhar isso mais para frente, a questão da responsabilidade do homem no cultivo, né, do casamento. Vai aparecer até uma metáfora, né, de que a mulher é como um jardim que deve ser cultivada, o coração dela deve ser cultivado, o coração dela deve ser cuidado, deve ser tratado. O homem ele precisa observar as necessidades da mulher, ele precisa observar as suas, aquilo que a mulher reclama. O homem não pode fechar os ouvidos para essas coisas. Provérbios vai dizer lá que, é curioso o livro de Provérbios, né? Salomão, um homem experientíssimo, que inclusive escreveu um livro sobre relacionamento marital, né? Que é o livro Cantares. Mas Salomão vai dizer lá num dos versículos de Provérbios que é melhor morar em cima do eirado, ou seja, melhor morar em cima da telha, provavelmente tendo como companhia lagartixas e calangos e coisa e tal, do que com a mulher queixosa dentro de casa. E a mulher queixosa é como um gotejar contínuo que nunca para. Mas por que isso acontece, né? Às vezes é porque estamos falhando nesse trabalho do cultivo, né? De fazer com que
a florzinha no coração da mulher cresça, seja bem tratado e tal. E guardar é proteger, né? Então o homem ele tem a função de proteger a mulher. O autor ele vai trabalhar isso mais especificamente ao longo do livro, mas o homem ele tem a função, o dever de proteger as suas esposas. Protegê-la fisicamente, protegê-la emocionalmente, protegê-la sobretudo espiritualmente, né? O pastor do lar, o guia do lar, aquele que tem o principal interesse de que o seu lar seja um lar piedoso, esse deve ser o homem. Isso deve partir do homem, né? Às vezes nós homens somos muito falhos em relação a isso, é verdade. Às vezes é a mulher quem fica lembrando o camarada. Vamos fazer o culto doméstico, vamos ler a Bíblia, né? E os homens não devem entender isso como uma insubmissão da mulher. Pode ser que alguém ache, não, mas está sendo insubmissa, está me cobrando, como assim? Em vez de ficar chateado, vai lá e faz o culto, pede perdão a Deus pela sua negligência, pela sua falta de interesse e tente consertar o lar, né? Isso se observa, irmãos, desde o período do namoro, né? Desde o período do namoro. O homem é aquele quem deve puxar o carro, né? Quem deve conduzir a mulher, quem deve edificar, quem deve instruir o seu coração, quem deve protegê-la de ensinos falsos, né, que circulam, que não faltam na internet, são noções equivocadas sobre masculinidade e feminilidade. Proteger o coração da esposa, proteger o coração da noiva, proteger o coração da namorada. E isso já começa desde a primeira aproximação, né? No caso do namoro, corte. Isso são assuntos que serão tratados depois em outras oportunidades. Então, ao homem compete fazer isso. Veja que quando o homem cai, né, junto com a sua mulher, é porque o homem falhou em guardar a mulher. O que Eva estava fazendo sozinha conversando com a serpente, por exemplo, né? E ainda por cima, quando Deus encontra o casal e indaga Adão, vejam que Deus procura quem? Adão, eu te procurei, por onde andavas, Adão? E Adão responde o quê? Eu ouvi a tua voz e me escondi. E aí Deus pergunta a quem? A Adão diretamente. Quem foi que te disse para comer do fruto que eu te proibi de comer? Adão vai responder como? A mulher que tu me deste. Na verdade, em última instância, Adão está colocando a culpa em Deus. Eu estava aqui, Deus, sossegadão na minha. O Senhor fez cair um pesado sono sobre mim e quando eu acordei tinha uma mulher. Se o Senhor não tivesse feito isso, se o Senhor não tivesse criado a mulher, em última instância é isso que Adão está dizendo a Deus. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, nada disso teria acontecido. Eu estaria aqui cultivando e guardando o jardim como o Senhor mandou eu fazer. Mas ele vai... Vejam como o pecado, irmãos, ele quebra isso. O homem não protege mais a mulher. Ele coloca ela na frente de batalha, né? Imagine que está havendo uma guerra e o homem, em vez de ser o primeiro a sair, ele coloca logo a esposa na frente de batalha. Foi isso que Adão fez, né? É isso que o pecado faz. Ele não deixa que o homem cultive da maneira correta, ele não deixa que o homem guarde da maneira correta. E Adão, ele culpa, né, Deus e culpa a sua esposa. Precisamos ser homens fortes e assumir as bordoadas que a vida dá, né? Se assim podemos dizer. As pancadas que a vida dá, quem tem que absorver, quem tem que dar as costas para serem estapeadas é o homem. O homem ele precisa proteger a sua esposa disso. É nesse sentido que o homem tanto cultiva o seu casamento, quanto guarda o seu casamento. Guarda a sua relação com
a sua esposa. Tá? Então, aqui na verdade o autor está encerrando o capítulo, né? Ele vai fazer uma crítica depois à masculinidade contemporânea, onde os homens se comportam como meninos para sempre, servindo a si mesmos, em nome da autodescoberta. Isso é um comportamento completamente antibíblico, né, para um homem. A partir do momento que ele firma um relacionamento, não é mais só ele, não se trata mais das suas aventuras, mas agora ele precisa pensar, né, no casamento que está para ser estabelecido e como ele vai cultivar e guardar isso, né? É em obediência às Escrituras, diz o autor, que a aventura da vida de um homem realmente começa. Este é o mandato masculino, que sejamos homens espirituais colocados em relacionamentos definidos por Deus no mundo real, como senhores e servos sob Deus, para dar o fruto de Deus ao servir e liderar. Então esse é o resumo aí, meus irmãos, desse primeiro capítulo do livro, O Homem no Jardim. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pois não? Fora do contexto de relacionamento, assim, com outras moças que não são do interesse romântico desse homem, ou sua esposa, nem seu namorado, enfim, o homem tem algum dever para com a mulher? Certamente. Quais? Por exemplo, imagine uma situação em que os jovens da igreja saiam para algum lugar e por alguma razão a mulher se encontre